Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Fala com o Presidente. E nós, durante a live, como sempre, né, repetindo, a gente sempre fala, repete que o Fala com o Presidente é um programa que aprofunda as questões levantadas no programa semanal, da live semanal do sindicato. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso ao vivo, então não tem interação, né? A gente, quando faz a live, fica gostoso porque os companheiros interagem pelo chat e a gente vai conversando aí com as pessoas ao vivo, né? No momento, a gente olha lá o chat e vê que tem uma pergunta que deve, não é uma mera manifestação de apoio ou manifestação filosoficamente contrária, são dúvidas, questões que merecem ser respondidas, que devam ser respondidas, a gente vai interagindo sempre e ao vivo, né? Presencialmente. Infelizmente, a gente não pode fazer isso sempre, não dá para a gente fazer um programa semanal também, Fala com o Presidente direto. De repente, é uma ideia, a gente até pode vir a pensar em alguma coisa para o futuro, mas é um pouco difícil da gente realizar, porque é pesado, né? Cada live sempre exige uma preparação maior. Porém, se houver qualquer dúvida quanto a qualquer assunto que a gente vem aqui fazer uma avaliação, sempre deixando claro que é uma avaliação pessoal, muito embora a gente discuta isso a nível de diretoria, e normalmente, quando vem a público, vem com a posição já definida da diretoria, mas é uma avaliação, uma análise sempre pessoal, que pode ser, não é, ninguém é dono da verdade, e as pessoas podem entender diferente e querer tirar dúvidas conosco para ver se há firmeza no nosso ponto de vista, e nós nos deixamos aqui à vontade a todos que queiram fazer questionamentos, tirar alguma dúvida sobre aquilo que nós dissemos, querer que a gente demonstre algum fundamento, enfim, seja lá o que for, pode nos procurar pelas mídias sociais aí do sindicato, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo sítio, né, pelo site. A gente, assim que chegar no nosso conhecimento, a gente procura responder. Se for algo urgente, premente, responde até de forma por um dos programas assim, das TV, jornalístico. Se não, a gente responde no próximo Fala com o Presidente. Então, qualquer questionamento, não se acanhe, pode vir e perguntar, questionar, ou tentar debater, ainda que com o espaço-tempo, né, respeitado, mas a gente vai sempre responder quando procurado. Mas nós tratamos também da PEC do calote, né? A popular PEC do calote. Essa PEC que o governo Bolsonaro tenta aprovar. Quer dizer, aprovou já na Câmara, graças a Deus, parece que a gente escuta ao longe que o Senado não vai admitir essa pedalada, até porque caçaram a Dilma por conta de pedalada até menor do que estas que este governo está propondo, fica chato agora, né? Pedalada por pedalada, todo mundo tinha que ser impeachmentado, na verdade. Então, não fica bonito acontecer isso agora. Mas acontece que o governo está tentando. A Câmara já aprovou, o Senado promete não aprovar, mas está tentando.
E ele é PEC do calote. Eu vou explicar por que ele é PEC do calote, mas cabe aqui uma reflexão antes de explicar o que é PEC do calote, para demonstrar como é o pensamento extremista liberal, o pensamento extremista de direita, que só quer fazer, quer governar apenas para aqueles 5% extremamente rico da população brasileira e esquece os necessitados. Mas isso aí é para dar para o cara que está passando necessidade, para o desempregado. Mas como? Com quê? Com que dinheiro? Eu vou explicar para vocês, por exemplo, o que esse governo propôs para poder fazer o combate à pandemia. Ele propôs aos governos, aos poderes públicos instituídos, que, se eles quisessem pegar auxílios federais, além daquilo previsto no orçamento, se eles quisessem pegar auxílios federais, eles teriam que acatar, teriam que aderir à LC 173. O que dizia a LC 173? Dizia que por 2 anos, no caso do Santos 3, tá? No caso de Santos 3, porque São Paulo Barbosa, embora a nossa database não entrasse, não fosse alcançada pela LC 173, ele deu um jeitinho de não pagar. Então, para nós, são 2 anos e 3 exercícios. Não são 2 anos e 2 exercícios. São 2 anos e 3 exercícios sem aumento. Mas ele exigiu, quem quisesse fazer o uso dos auxílios não orçamentários, evidentemente, auxílios a maior, para o combate à pandemia, aderisse à LC 173, que proibia dar aumento. Era só para isso. A LC foi feita só para isso. Ela tem diversos artigos para proibir cada possibilidade de aumento possível e imaginável. Quer dizer, tem gente que entende absurdamente que nem contar esse tempo para efeito de direitos, a não ser para aposentadoria, se conta para aposentadoria, tem que contar para os outros, né? É uma lógica jurídica isso. Mas tem gente que entende que nem contar esse tempo, ou seja, se eu trabalhei 2 anos antes da pandemia, fiquei 2 anos pela LC 173, teria mais 1 ano para fazer um quinquênio. Não, eu vou ter 3, porque os 2 da pandemia não contam. É absurdo, porque ninguém deixou de trabalhar, né? Ninguém deixou de ajudar os governos a combaterem a pandemia, porque quem auxilia o governo a combater a pandemia são os servidores públicos. Quem faz o trabalho, o braço do governo, é o servidor público. Então, quem combateu, em última análise, a pandemia, fomos nós, servidores públicos. Mas ficamos sem aumento. Essa era a proibição. O que o governo pensou? O que o governo... Esse governo que a gente... Ainda tem gente que chama de governo, propôs pagar a luta, financiar a luta contra a pandemia às custas do sofrimento do trabalhador. Ele não foi buscar dinheiro nas empresas, nos mais ricos, no agronegócio, que vive estourando todo ano. Ele não foi buscar dinheiro lá, não. Ele veio tirar da gente, servidor público, para pagar a luta contra a pandemia. Agora, na PEC... nós não estamos aqui reclamando, não, tá? Essa é a conta que a gente tinha que pagar. Nós pagamos. Agora nós vamos buscar, evidentemente. Os 2 anos acabaram. A pandemia, tecnicamente, acabou. E no estado de São Paulo, a partir do dia 12, não precisa nem usar máscara mais. Então, agora não tem mais, nós vamos buscar aquilo que nos é de direito. Isso não tem dúvida, são 23% de prejuízo, 23% de perda de poder aquisitivo que nós, trabalhadores públicos, aqui em Santos, tivemos. E nós vamos buscar isso. Pode ficar tranquilo que nós vamos buscar isso. Mas agora, o pensamento é idêntico. Precisa dar o auxílio para os mais necessitados. Precisa mesmo. Só que se o governo não teve competência, não teve lá atrás
para combater a pandemia, não teve competência até agora para criar formas de aumentar a receita do Brasil, se ele não teve essa capacidade, certo, até agora, para poder fazer como investimento, deu superávit aqui, vou pegar esse superávit aqui e vou auxiliar, porque isso ele não pensa, vou auxiliar o mais necessitado, o desempregado, aquele que não tem de onde tirar. Se ele não teve essa competência, ele que fosse buscar, que vá buscar lá de quem tá bacana, de quem tem dinheiro, vá buscar do agronegócio, como eu disse antes, vá buscar dos madeireiros que estão lá acabando com a Amazônia, com a floresta amazônica, vá buscar dos mineiros, que estão acabando com os rios, matando as nossas nações indígenas, porque não tem aonde se alimentar, não tem de onde tirar o seu sustento. Vai buscar lá. Não teve competência para criar formas para poder investir? Vai buscar de quem tem, vai buscar de quem pode pagar. Não é isso que esse governo faz. Essa não é a sua principal meta. Ele faz o Robin Hood ao contrário. Ele vai buscar lá do precatório. Essa é a proposta dele. Sabe o que é precatório? Precatório é aquele desinfeliz, na maioria trabalhadores, porque a maioria da dívida que tem lá é dívida de alimento, porque empresário não entra contra a administração. O grande empresário tem outros meios de buscar o retorno, ou então não pague pronto o imposto e depois é perdoado, porque a produção dele, na cabeça desse povo, é necessária. A vida do trabalhador, a vida do pobre, não, mas a produção desse povo é. Aí o que ele faz? Ele vai buscar nos mais riscos? Não. Ele vai buscar no precatório. Precatório é aquele trabalhador, é aquele pequeno empresário que sofreu algum ato do governo, seja ele de qualquer instância, tá? Sofreu algum ato do governo, inclusive de servidores públicos, que vilipendiou um direito. Aí a pessoa, administrativamente, não consegue esse retorno, porque ser credor do governo, de qualquer governo, é duro. Ser credor do poder público é duro. Ele não consegue o retorno, administrativamente entra com a ação. Sabe quanto tempo dura uma ação contra o poder público? Não se resolve no segunda instância, tem que ir para a terceira, as instâncias superiores. 15 anos para provar que você é credor do poder público. 15 anos no mínimo. Aí provou que você é credor. Você vai receber? Não. Você entra num processo de liquidação, quer dizer, você tem que executar, liquidar a dívida, calcular direitinho o quanto é devido, e nisso de calcular, vai mais 5 anos discutindo, já deu 20, aí tu vai esperar mais 15. Tu vai esperar mais 15 anos numa fila de precatório para receber. E esse cidadão está querendo tomar de quem está lá na fila do precatório. É isso que ele está fazendo, tirando do infeliz, do credor, daquele que às vezes teve que fechar o seu pequeno comércio por conta dessa dívida com o governo. Provou que estava certo e ainda não vai receber o neto, às vezes o bisneto vai receber isso, porque 35 anos é um período de trabalho para você aposentar. É isso que esse infeliz quer fazer. Tomar de quem o governo deve para poder pagar, para poder espalhar dinheiro para quem mais necessita. Tira do agronegócio, porra. Tira dos mineiros. O agro não é pop, não está na Globo? Tira deles lá, que tem muito. Tira dos 5% de miliardários que tem nesse país e que
vive às custas do sofrimento de 95% do restante do país. Vai tirar de quem é credor para poder fazer isso. É de uma maldade, se não pior, mas igual à LC 173, que financiou a luta contra a pandemia, sacrificando o braço que lutou contra a própria pandemia. Só na cabeça desse cidadão. E o pior é que tem gente que ainda aplaude, tem gente que ainda diz que melhor do que antes. É só para inglês ver isso. Já volta já.